Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Nessa noite, daremos sequência ao segundo seminário Perspectivas do Agronegócio, promovido pelos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, do Programa de Pós-Graduação em Economia, Núcleo de Desenvolvimento Regional e Curso de Ciências Econômicas. Até o próximo dia 19, pontualmente às 19h30, apresentaremos lives com uma autoridade sobre temas pertinentes ao agronegócio. O agronegócio constitui-se de encadeamentos de etapas sequenciais com produtos oriundos da agropecuária, usando os conceitos de gestão em cada uma destas para gerar desenvolvimento regional. Neste conceito estão inclusos a agricultura familiar e a agricultura patronal, pois, em 2050, teremos que alimentar um contingente de 10 bilhões de seres humanos, e o uso eficiente desse recurso será necessário para todos os sistemas produtivos, grandes e pequenos. Hoje, o engenheiro agrônomo Edivan José Passamay fará a exposição intitulada Grãos Sustentáveis, Experiências do Paraná. Amanhã, dia 18, o professor Alexandre de Mattê apresentará o tema A Revolução do Sensoriamento Remoto na Agricultura. No dia 19, último dia do evento, o engenheiro agrônomo Guilherme Soria Bastos Filho apresentará o tema Perspectivas para a Produção Agrícola Nacional no cenário de pós-pandemia. Edivan José Passamay possui graduação em agronomia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no ano 2004, e mestrado em agronomia pela UTF-PR em 2012. Atua como engenheiro agrônomo no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater, e atua como gestor estadual do projeto Grãos Sustentáveis. É doutorando junto ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em extensão rural, atuando principalmente nos seguintes temas: extensão rural, manejo de solo e água, microbacias hidrográficas, grãos e integração lavoura-pecuária. Edivan José Passamay, a palavra é sua. Olá, Valdir, obrigado aí pelo convite, é uma satisfação estar com vocês nessa noite, dentro dessa sequência de várias atividades dentro de um seminário, então é uma grande satisfação. Agradeço aí pela apresentação, queria já de antemão agradecer todo o grupo que fez o convite para a gente, né, do IDR Paraná, em especial aí o professor Weimar, que a gente manteve um contato, e aí estendo também o agradecimento a todo o grupo que está dentro aí do programa de pós-graduação. Tá? Para nós é interessante estar participando desse espaço, apresentando um pouco a experiência que a gente tem dentro do IDR, né, dentro dessa cadeia produtiva do grãos, né, e aí com a temática grãos sustentáveis, tendo em vista que a gente tem desenvolvido atividades relacionadas à cadeia produtiva de grãos, e aqui a gente vai trabalhar principalmente a questão da soja, que é uma cadeia expressiva para o estado do Paraná. Queria também deixar meu abraço aqui para o Ivan Hauptdecker, que é o nosso gerente da mesorregião, coordenador da mesorregião Oeste, que foi o nosso contato aí, que fez a articulação por parte do IDR, está aí nos assistindo, então um abraço para o Ivan, alguns colegas também já conhecidos, como o Paulo Renato Casqueto, que está nos assistindo, um grande abraço aí, Paulo, agora está na reserva, vamos dizer assim, né, aposentado, mas é um grande colega aí que nos ajudou. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, eu montei uma apresentação, e a ideia é que a gente discorra aí durante um período de 1 hora, um pouco menos, quem sabe, um pouco essa experiência de alguns pontos que a gente vem trabalhando e que tem contribuído para o que a gente chama aí de sustentabilidade dentro da cadeia produtiva do grão. Valdir, qualquer coisa aí que você perceber que precisa ajustar, me dá um toque aí que a gente para aqui e ajusta a apresentação. Ok, eu vou ficar acompanhando.
Ok, então para quem o IDR Paraná, para quem não é acostumado, é uma sigla nova, né? Ela é a junção então do Instituto Emater, que trabalha com a extensão rural, né? A antiga Carpa, depois Instituto Emater, o IAPAR, que trabalha com a parte da pesquisa, a CODAPAR, que trabalhava com a parte de fomento, e o CPRA, que era o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. Então, a fusão dessas 4 instituições resultou no IDR Paraná, que então ele tem um pé na extensão, um pé na pesquisa, um pé aí na parte de fomento e também uma contribuição muito forte dessa questão da agroecologia, né? Então, ele é um instituto novo, foi criado aí em no final de 2019, né, no apagar das velas, né? Mas ele se concretiza agora a partir de 2020, e aí é uma sigla nova que a gente vem apresentando, é até bom apresentar aqui, que é uma marca que vai se consolidando, né? Dentro do IDR Paraná, então, a gente tem o que a gente chama Programa Grãos Sustentáveis, né? A gente atua com várias atribuições dentro do IDR, pensando na extensão, a gente tem parte de políticas públicas para o meio rural, programas de governo, né? E aí também a gente tem uma atuação nas cadeias produtivas. E dentro das cadeias produtivas a gente tem atuação no leite, na olericultura, fruticultura, ervas medicinais, turismo, agroindústria familiar, e uma delas é o grãos, né? E o grãos a gente tem um trabalho também assim com a soja e também com o milho e o feijão. A gente pega as principais culturas e vem desenvolvendo esse trabalho. E a gente coloca aí como com o slogan desse trabalho, que é produtividade e rentabilidade com sustentabilidade. Então, esse é o mote do projeto, como a gente vem organizando e trabalhando. E dentro, então, só para a gente entender um pouco o motivo também que o IDR vem trabalhando grãos, né? Aqui um diagnóstico, não quero esgotar o assunto, é uma coisa bem rápida, né? Mas na safra 19-20, que a gente encerrou em junho de 2020, nós tivemos um recorde de produção de grãos no Brasil como um todo, né? E aí a gente sabe da importância dos grãos, inclusive para a balança comercial brasileira, né? E dentre os principais produtores, a gente tem um destaque para o Paraná, do ponto de vista que, apesar de ser uma área territorial pequena, né? A gente é 2,3% do território nacional, mas nós fomos o Paraná foi o segundo maior produtor de grãos do Brasil. Tá? A gente teve aí 41 milhões de toneladas na última safra. Tá? Só perdemos em termos de volume de produção para o estado de Mato Grosso, mas aí também a comparação em termos de área, eles são muito maiores, a área cultivada, do que o Paraná. A soja, dentro desse contexto dos grãos, né, ela é o principal ativo da agropecuária paranaense, né, depois eu até vou apresentar um pouco melhor esses dados. E dentre todos os estados do Brasil, o Paraná ele apresenta a maior produtividade por área, né, dos grãos. Aí na soma e na média, né, de todas as culturas, seja milho, feijão, trigo, soja. Então, na média, o Paraná apresenta altas produtividades, ou seja, a gente é uma referência do ponto de vista da produção de grãos, né, o que a gente faz aqui no Paraná, são sistemas tecnológicos bem consolidados, com uma boa produtividade e que nos torna uma grande referência. Isso também é fruto de uma condição de clima e de solos que é muito favorável. A gente está numa condição de solos férteis e também tem uma condição de clima de transição entre clima tropical e subtropical, que a gente tem aí boas precipitações distribuídas durante praticamente todo o período do ano, em todas as regiões, e isso favorece que a gente tenha, na média, aí, 2 safras por ano, em algumas situações, até 2 safras e meias, ou até 3 safras, né, em um único ano, que é uma condição excepcional que a gente tem, que vive aqui no estado do Paraná, né. E a soja, ela representa 91% da área cultivada na primeira safra. Então, no Paraná, nós temos em torno de 6 milhões de hectares de
de lavouras anuais que são cultivadas, e dessas lavouras, na primeira safra, em torno de 5,4 milhões de hectares é cultivado com a soja. Então, a soja é o que predomina dentro desse ambiente produtivo no estado do Paraná. Então, aqui, só para ilustrar, essa aqui é a imagem do censo 2017, colocando os principais municípios em termos de área cultivada com soja no estado do Paraná, né? Então, a gente percebe que ele se concentra principalmente, pegando aqui desde Cornélio Procópio até a região aqui de Cascavel, é uma região que a gente chama do basalto, a gente está sobre solos argilosos, solos produtivos, pegando a região sudoeste aqui do Paraná também, que são solos de basalto produtivos, e a região centro-sul do estado do Paraná, que são os solos que a gente chama de sedimento, que são solos também férteis, onde a gente tem a concentração da produção de soja no estado do Paraná. Então, aonde que não é expressiva a soja no estado do Paraná? Ainda não é no arenito, né, que por uma questão de solos mais frágeis, que tem uma dificuldade de reter água, e na questão do litoral, né? Mas no restante, a soja tem uma participação em todas as regiões do estado do Paraná. E aí, se a gente for ver a composição do VBP, do Valor Bruto de Produção 2019, que são os dados da SEAB Ideral, a soja é o principal produto com 20%. Depois da soja, a gente tem o frango de corte, depois o milho, leite bovinos é o quarto e suínos de corte é o quinto, né? Então, se a gente pegar soja e milho, são as duas principais culturas, lavouras, né? Elas representam em torno de quase 30% do VBP do estado do Paraná. E aí as outras cadeias que são ligadas, inclusive à produção de grãos, que é o frango e suínos, respondem aqui então por mais 23%. Então é uma cadeia produtiva bem consolidada do ponto de vista da produção de grãos e a transformação disso em proteínas, né? Que é o que a gente tem muito forte, principalmente na região oeste do Paraná, né? Que tem a produção de grãos e as cooperativas e as empresas transformando isso em proteína de frango ou de suíno, que tem sido assim, muito favorável no momento pela questão até da balança comercial, exportação e afins, né? Então, a soja tem esse predomínio em todas as regiões aí do estado. Aqui só para mostrar um pouco no tempo, né? Vem aumentando a participação em termos de área cultivada, com a presença de soja na primeira safra, né? Nós saímos aqui de 70%, 77% lá na safra de 2008, 2009, e nas últimas safras a gente está batendo aqui com 91%. Isso até é ruim porque, do ponto de vista da diversificação dos sistemas, quem é da área da agronomia sabe que a diversificação, a rotação de culturas é importante, e a gente não está tendo um sistema de rotação aqui dentro desse sistema. Há um monocultivo da soja e um predomínio da soja nesse ambiente. Na segunda safra, a gente tem um predomínio, principalmente aí a região mais quente do estado, do clima CFA, pega aí de Cascavel para cima, né? Nós temos o predomínio do milho segunda safra, que responde aí por praticamente também 90% da área. Então, ou seja, a gente tem um sistema de grãos consolidados no estado, que é o que? A produção de soja na primeira safra e o milho safrinha, que forma o que a gente chama aí o binômio soja, milho, safrinha. Tá? Então, isso já é um sistema que vem muito forte, bem consolidado, né? E com grandes produtividades, aí coloca o Paraná em destaque nesse cenário. Só que, assim, algumas questões que, do ponto de vista do IDR, que é uma instituição pública, a gente vem analisando, isso não é uma coisa de momento, né, já vem no histórico, que apesar de a gente ter um sistema produtivo consolidado no estado do Paraná, na cadeia produtiva de grãos, né, havia uma necessidade de avançar na questão da adoção das boas práticas agrícolas, pensando na sustentabilidade. E o que é essas boas práticas agrícolas, né? São práticas consolidadas por parte da pesquisa, são ações que a pesquisa valida
que são favoráveis à produção e que causam menores impactos ambientais, né? E aí o exemplo mais claro que a gente vai estar tratando aqui é o exemplo do manejo integrado de pragas, que é uma boa prática consolidada, a pesquisa validou, a extensão rural aplicou no campo, isso tem viabilidade, porém ela acabou deixando de ser utilizada. Então, apesar do Paraná ser essa referência na produção de grãos, algumas coisas relacionadas ao que a gente chama de sustentabilidade, pensando as questões práticas de ambiente, também melhor retorno econômico e menor uso de produtos químicos, a gente ainda tinha algumas questões que precisavam ser avançar, né? E aqui eu vou trazer, então, algumas questões que eu acho que sim, que embasou todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo atualmente. Então, o primeiro dele é o MIP, o Manejo Integrado de Pragas, tá? E o MIP, ele preconiza que você faz o controle de pragas somente quando você atinge um nível de dano econômico, um nível de ação que a gente chama, né? Sem atingir aquele nível, a praga não causa um problema, não vai causar perdas para lavouras. Então, quando começou a produção de soja no estado do Paraná, fazia-se, em média, 6 aplicações de inseticidas e com produtos altamente tóxicos. Hoje, a maioria desses produtos aqui são proibidos, né? Porque eram produtos altamente tóxicos para o ambiente, para as pessoas, né? Para o ser humano. E aí entra a história do manejo integrado de pragas, o MIP, fazendo o monitoramento, e essa técnica, essa tecnologia, o MIP, possibilitou reduzir para 1 a 2 aplicações de inseticidas. E aí durante um período, deixou-se de incentivar a adoção do manejo integrado de pragas, e aí 2013 e 2014, num levantamento que foi realizado, constatou-se que novamente a gente tinha 5 aplicações em média durante o cultivo da soja para insetos, tá? E aí, isso começou-se a reduzir novamente, e aí, na sequência, até eu explico um pouco melhor esse motivo. Mas assim, então, o que é importante frisar? A adoção do manejo integrado de pragas se mostrou já na história que era uma tecnologia viável, porém ela foi deixada de se adotar durante um determinado período. Problemas de deriva de agrotóxicos, né? A gente tem acompanhado com frequência vários problemas aí, que é um problema de utilização inadequada de pulverização, né? Não se respeita algumas regras básicas, alguns princípios básicos, boas práticas de aplicação de agrotóxicos, isso dá deriva, e aí as derivas elas podem comprometer lavouras vizinhas, elas podem comprometer as pessoas que moram no entorno, né? Inclusive, a gente tem no Paraná e a atuação do Ministério Público, esse aqui é um recorte de matéria que eu retirei da internet, né? Falando da atuação do Ministério Público, por exemplo, para combater o efeito deriva na região de Campo Mourão, tendo em vista que a aplicação inadequada de agrotóxicos estava causando problemas de intoxicação da população urbana que morava no entorno, né? E aí, então, a gente tem hoje tecnologia, é possível melhorar e a gente tem trabalhado nessa linha. A questão de solos, um diagnóstico até ruim, né, que a gente tem, há um retorno muito forte da erosão dos solos no estado do Paraná. Quem é mais velho lembra que no Paraná a gente teve um problema sério na década de 80, 90, e aí passou-se um período, o Paraná foi referência, né? Essa imagem aqui ilustra um pouco isso. O Paraná se tornou uma referência em conservação de solos, inclusive uma referência aí colocada pela própria ONU, né, que usou o Paraná, o sucesso do Paraná na conservação de solos para estimular programas, né, a nível de nações, em termos de conservação do solo. Porém, aí nas últimas décadas, e principalmente a última década, a gente voltou a encontrar sérios problemas, né, independente das regiões do estado do Paraná, problemas de erosão. E a erosão é 2 problemas que a gente tem aqui. Primeiro, é uma perda de solos, que é o fator de produção envolvida na agropecuária, né, quem sabe o mais básico aí do fator de produção, a gente tem a perda de
solo de nutrientes, né? Junto com esse nutriente está indo água. A água, quem sabe, é o principal insumo, junto com o solo, né, para fazer a produtividade. Então, a gente tem observado aí sérios problemas, novamente, com relação à erosão de solos no estado do Paraná. E aqui, só para ilustrar um pouco como que é o dilema e a importância da água no sistema de produção de grãos no estado do Paraná, aqui esse gráfico mostra a oscilação na produtividade média da soja no estado do Paraná, né, na última década, onde a gente tem alguns picos aqui chegando a 3.000, a última safra foi a mais expressiva, né, 3.782 quilos por hectare. Tá? E aí, quando a gente para analisar esses pontos da curva que estão abaixo, que puxam essa média para baixo, são os anos que ocorre o Laninha. O Laninha é um efeito que a gente está tendo, inclusive, nesse ano, que ele compromete aí a disponibilidade, chove menos, né? E aí, quando a gente tem menos disponibilidade hídrica, a tendência é ter menor produtividade. Só que a gente tem observado o quê? Que quando chove, está tendo um problema de erosão, a água não está ficando no sistema, ela está escorrendo e ela não está infiltrando nesses solos para que durante o período de déficit hídrico que ocorre, essa água, as raízes das plantas possam utilizar essa água que está lá no subsolo. Então, os anos de Laninha, que é um ano que a gente está enfrentando agora, que está entrando bem preocupante, porque estamos com poucas chuvas, elas refletem aí numa queda acentuada da produtividade das lavouras, mas, ao mesmo tempo, a gente tem olhado que o problema da erosão e da compactação de solos tem sido restritivo, porque a gente não está conseguindo manejar a água enquanto um insumo fundamental para a produção agropecuária do Estado. Né? Então, fica muito marcante o problema de solos com relação aos períodos que a gente tem deficiências de chuvas, o quão importante isso é para a agricultura. E aí, então, para fechar um diagnóstico, a gente tem visto o seguinte, existir pragas resistentes, novas pragas e pragas secundárias se tornando pragas chaves. Então, nos últimos anos, aí a gente teve um aumento expressivo de pragas nas lavouras de soja no estado, e pragas que não eram problemas começaram a ser problemas de uma hora para outra, né? Houve perda da eficiência de fungicidas, herbicidas e inseticidas, então o manejo com produtos com agrotóxicos, eles vêm perdendo eficiência, tá? Então, e aí o mercado de novas moléculas, ela não tem uma previsão de que ocorra lançamento de novas moléculas a curto prazo, então isso começou a preocupar a agropecuária como um todo. O exemplo mais clássico disso era a perda de eficiência dos fungicidas para o controle da ferrugem asiática da soja, que é a principal doença da soja, que estavam perdendo gradativamente a eficiência, e se nenhuma medida fosse tomada, poderia ocorrer que em poucas safras a gente não teria mais um produto eficiente para fazer o controle da ferrugem, né? Problemas de deriva de agrotóxicos, eu já comentei, erosão de solos, e o abandono do monitoramento das lavouras. Então, o que a gente vinha observando? Havia estabelecido uma aplicação calendarizada nas lavouras, e também algumas práticas que já eram consolidadas pela pesquisa, ao exemplo do baculovírus, que é um organismo vivo que faz o controle de lagartas, o uso de sal como um insumo barato para atrair, para melhorar a eficiência de controle de percevejos, e a inoculação de semente com inoculantes que ajudavam a fixar nitrogênio para a produção da soja, começaram a ser abandonadas, né? Que eram o que a gente fala das boas práticas que deixaram de serem adotadas. E essas aplicações desnecessárias e sem critérios técnicos, então elas estavam levando ao quê? Uma resistência das populações, estavam tendo as questões ambientais, um aumento do número de aplicações, esse número de aplicações aí, como eu mostrei lá no MIP, e estavam também tendo questões econômicas, que estavam aumentando e levando o custo de produção dos agricultores. Agora, é claro, a gente vive um momento
de alta demanda de commodities no mercado, né? Então, a parte do retorno econômico está muito bom, né, para soja, milho, trigo e afins, mas já teve alguns momentos que o custo e o retorno não estavam tão atrativos, né? Então, isso também eram questões que nos preocupavam. Então, esse diagnóstico, a partir daí, então, estabeleceu-se algumas ações. Então, no histórico no Paraná, a gente tem desde 77 já algumas ações do manejo integrado de pragas ocorrendo, né, na parceria Embrapa e, na época, a Emater. E 2013 houve uma retomada das ações em manejo integrado de pragas na soja. E aí teve um evento que ajudou a desencadear tudo isso, que foi a entrada da Helicoverpa armígera no Brasil, né? Ela é uma praga agressiva, né? E aqui um exemplo é uma notícia que eu tirei do AgroLink, de 2013, que colocava uma chamada bem agressiva, Helicoverpa come plástico e pesquisador amplia alerta a produtores. Então tinha um vídeo que circulava dela comendo plástico. Então criou-se um ambiente de muita preocupação com relação à Helicoverpa, porque parecia que ia ser assim, uma praga que ia devastar todas as produções de soja no Brasil, né? E aí a Embrapa fez eles chamavam Caravana Embrapa, e apontava o manejo integrado de pragas como alternativa para combate à Helicoverpa. E aí eu lembro que eu participei de atividades nesse momento, e o pessoal queria saber de um produto para aplicar contra a Helicoverpa, e a Embrapa dizia, não, a gente tem que monitorar, saber em que níveis que ela está ocorrendo, para depois a gente tomar uma decisão. E aí, então, na época a Emater, hoje o IDR, organiza uma ação junto com a Embrapa, em todo o estado do Paraná, e a gente retoma, então, o que a gente chama boas práticas. Então, a gente faz um trabalho aqui com manejo integrado de pragas na soja, temos o trabalho de manejo integrado de doenças na soja, tecnologia de aplicação de agrotóxicos, fixação biológica de nitrogênios, eu vou apresentar alguns resultados, manejo da fertilidade do solo, manejo integrado de solos e água, e mais algumas outras ações que aqui a gente retoma. Mas o MIP desencadeou toda uma ação a nível do estado que a gente vem trabalhando aqui com as boas práticas, porque o MIP ele se tornou muito fácil de realizar por parte do produtor, resultados muito rápidos, e ele tem contribuído aí para a gente ter uma produção de soja mais sustentável, né? Então, o MIP, para quem não conhece, para quem não é da área, o manejo integrado de pragas, como que a gente trabalha no IDR? Como a gente não consegue atuar com todos os produtores do estado, né? Nós temos trabalhado com o que a gente chama de unidades de referência. São agricultores que, junto com um técnico lá do IDR, eles organizam a realização de uma safra, onde o agricultor, naquele talhão, vai aplicar aquela boa prática, no caso, o manejo integrado de pragas, que a gente preconiza. É estabelecido um protocolo técnico entre a pesquisa, a extensão e acordado isso com o produtor, que durante aquela safra, então, vai ser seguido um protocolo de acompanhamento dessa lavoura. O MIP consiste principalmente no monitoramento semanal da lavoura, então é feito inspeção na lavoura com o pano de batida. Esse pano de batida é um pano simples, né, que é onde é feita uma amostragem, depois até eu mostro um pouco melhor isso. Então, uma vez por semana, o técnico, junto com o agricultor ou o técnico, fazem a inspeção na sua lavoura. E nessa inspeção, eles fazem a identificação das pragas que ocorrem, eles quantificam que pragas que estão ocorrendo e em que quantidade essa praga ocorre, tá? Faz uma identificação dos inimigos naturais. Esses inimigos naturais são os inimigos das pragas, né? Então, são pragas que controlam pragas. Não chega a ser uma praga, é um inseto que controla a praga, né, desculpa. Então, é feito também o monitoramento desses inimigos naturais, e é feito também um acompanhamento da desfolha da soja, porque a gente sabe que ela tem uma condição de tolerar a desfolha, né? Então, a lagarta pode comer folha sem problema, e tem um nível para fazer esse controle. Essa amostragem ainda é feita com o pano de amostragem, né? Então é dividido a área em talhões, é feito no mínimo 10 pontos de amostragem por lavoura, 10 metros por linha.
anota, então, a infestação das pragas, inimigos e desfolhas, e é usado o inseticida somente quando é atingido o nível de ação, tá? Então, esse nível de ação são informações que a pesquisa estabeleceu. Então, para cada praga existe um nível de ação, eu não vou detalhar aqui, né? E aí, com base, o técnico junto com o agricultor, ele vem acompanhando semanalmente e ele toma a decisão, olha, precisa fazer intervenção com o uso de inseticida ou não. E quando é usado inseticida, ele sempre dá preferência para inseticidas mais seletivos. O que isso quer dizer? É usar produtos que tenham como objetivo atacar somente a praga e não matar os outros insetos que estão na lavoura, que em muitos casos são inimigos que conseguem controlar, inclusive, as pragas, né? E aqui, então, esse quadro aqui é o resumo que a gente tem das 7 safras. Esses resultados estão todos publicados na parceria do IDR com a Embrapa, né? Então, se for pesquisar na internet, ou eu posso até depois disponibilizar, a gente tem essas publicações de todas essas safras, né? Mas o que eu gostaria de frisar aqui? A gente tem o número de unidades de referência, ao todo já foram 1.108 agricultores que participaram com as suas lavouras durante essas 7 safras, e aqui a gente tem um indicador, que é o número de aplicações de inseticidas. Então, o que a gente fez? Nós medimos quantas aplicações, em média, essas lavouras acompanhadas fizeram, né? E fizemos uma comparação com levantamentos de agricultores, que a gente chama de Paraná aqui, né? De agricultores que não foram atendidos por essas boas práticas, que fazem, por exemplo, a aplicação calendarizada, né? E o que é interessante aqui, vamos pegar a média das 7 safras. Aonde é feito o manejo integrado de pragas, na média, foi aplicado 1,9 vezes para insetos. Aonde não é feito a aplicação, não é feito o manejo integrado de pragas, foi aplicado 2,9 vezes, 3,9 vezes. Ou seja, dá uma diferença aqui de 2 aplicações a mais aonde não é feito o manejo integrado de pragas. Então, isso, arredondando aqui, vamos arredondar, 50%, ou seja, aonde adota o manejo integrado de pragas, reduz pela metade o número de aplicações de inseticidas. Tá? Dias até a primeira aplicação, que é uma informação que para nós é importante, porque quanto mais eu atraso a primeira aplicação, eu deixo mais inimigos naturais atuando sobre as pragas. Então, aonde tem o manejo integrado de pragas, a gente faz o controle, a primeira aplicação, quando é feito, né, com 70 dias. E aonde não é feito o manejo integrado de pragas, com 49 dias, né? Então, aqui a gente tem 21 dias de ganho de tempo, atraso para entrar na lavoura quando é feito o manejo integrado de pragas. Fazendo um custo de produção, né, a gente fez o custo, quanto que representa a aplicação de inseticida, adotando o MIP, 2,1 sacas, na média das várias safras, é o custo que o agricultor tem para fazer o manejo integrado de pragas. E aonde ele não faz, o custo com controle de pragas, aplicação calendarizada, é de 4,4 sacas por hectare. Então, aqui nós temos uma diferença de 2,3 sacas, que seria que o agricultor deixa de utilizar, deixa de gastar quando adota o manejo integrado de pragas. Tá? E a produtividade, que é o medo, mas se eu fizer o manejo de pragas, as lagartas vão comer um pouco de soja, então fala-se que o MIP perde produtividade. Então, na média das 7 safras, comparando o MIP com o Paraná, a gente tem aqui que é praticamente igual. É ligeiramente maior aqui, mas isso aqui estatisticamente daria para dizer que não tem diferença, né? Então a gente diz que o manejo integrado de pragas ele mantém a mesma produtividade e você tem uma economia de não entrar na lavoura, né? Então o agricultor agradece do ponto de vista que ele não precisa entrar na lavoura fazendo a aplicação. Então aqui é o resultado, esses aqui os resultados estão publicados, né, com boletins que a gente tem com a Embrapa. Então o MIP, o que a gente tem frisado? Ele permite você economizar em 50%, a metade do uso de inseticidas, né, de aplicações de inseticidas, e pode gerar uma economia aí para o agricultor de 2,3 sacas por hectare que ele deixa de gastar. Tá?
A outra ação que a gente tem, além do MIP, uma outra ação que já está bem consolidada também, é o monitoramento da ferrugem asiática da soja, que a gente chama de MID, Manejo Integrado de Doenças na Soja, com um trabalho que a gente chama Alerta Ferrugem, né? E aí é um trabalho que a gente faz com o uso de coletor de esporos, que é essa figura que vocês têm aqui, um material, uma haste metálica. Aqui ele trabalha como uma biruta, né, seguindo a direção do vento. É um equipamento feito com PVC, que custa em torno de uns R$150, tá? Essas informações, a gente tem a distribuição das unidades de referência, né? E aí a gente tem o mapa do Paraná, hoje, que a gente chama de Rede Alerta Ferrugem, que aonde que a ferrugem entra no estado e aonde que ela está se alastrando, né? Para onde que ela está indo. Então, na ferrugem, ela é uma doença, assim, antes de a gente seguir aqui, ela é uma doença extremamente agressiva, né? Ela pode causar perdas aí de 90% na produtividade das lavouras, e o controle dela tem que ser eficiente, tem que ser efetivo. Quando começou a aparecer problemas, ela tem que ser controlada. E o que a gente quer com essa metodologia do coletor de esporos é identificar o momento onde o esporo, que é a estrutura reprodutiva do fungo, que circula pelo ar, né? Ao momento que ele chega na lavoura, no município, na região, para que a gente tenha a primeira aplicação sendo feita de forma mais correta. Ou seja, você teria que ter uma aplicação, a nosso princípio é aplicar quando há necessidade de controle da doença. Porque senão, antes era feita a aplicação calendarizada, você poderia aplicar sem ter a necessidade, ou aplicar tardiamente quando você tem perda de produtividade. Então, a nossa ideia é o quê? Posicionar bem a aplicação para que a gente não tenha perdas de produtividade das lavouras, né? A metodologia do manejo integrado de doenças, então, também a gente utiliza das unidades de referência, que são agricultores, colaboradores, que têm orientação, acompanhamento de um técnico, do IDR ou de uma instituição parceira, né? Há um protocolo técnico estabelecido do que vai ser feito por esse técnico nessa lavoura, junto com o agricultor. Semanalmente é feito o monitoramento da lavoura com o coletor de esporos, também lá com inspeção da lavoura. É feita a leitura das lâminas. Então, assim, dentro desse coletor de esporos, existe uma lâmina de microscopia com uma fita dupla face, onde o que circula no ar gruda nessa fita, né? Então, está circulando muita poeira, muita coisa, ela vai grudando. E aí, uma vez por semana, é coletada essa lâmina, às vezes até 2 vezes por semana, é levado para o laboratório, para o escritório, onde um técnico, um laboratorista capacitado, faz a varredura dessa lâmina procurando o esporos. O esporo, o que é? Essa estrutura aqui, aqui possivelmente está com uma lente de aumento de 400 vezes, né? Ela é minúscula, então precisa de alguém capacitado para fazer a leitura, e ela é a estrutura reprodutiva do fungo. A partir do momento que é identificado, a gente faz a orientação para o agricultor, então, iniciar o manejo. Além disso, a gente verifica se tem o problema da ferrugem também a nível de campo, né? Então, é uma tecnologia relativamente barata, né? Para o coletor é barato. Hoje o microscópio também não é lá tão cara isso, né? O que precisa aqui é um profissional que faça essa leitura e que consiga diferenciar o que é um esporo da ferrugem asiática da soja de outras coisas que aparecem ali, né? Então, a gente tem hoje no Paraná a rede Alerta Ferrugem, nós estamos já na terceira safra com esse Alerta Ferrugem, né? Então, cada ponto desse do estado do Paraná é onde nós temos um coletor de esporos. E aí nós agrupamos essas informações num site. Se alguém quiser acessar ali tem o link, né? Tem o endereço, né? E aí essa informação ela é atualizada semanalmente, e é possível, então, que o agricultor, os técnicos acompanhem, olha, cada ponto desse aí, eu tenho ou não tenho ferrugem. Nesse caso aqui, como eles estão todos azuis, eu atualizei hoje de manhã, são todos pontos sem a presença de esporos. Então, eu posso, com segurança, dizer para os produtores, olha, no estado do Paraná, até o presente momento, nós não temos ainda
a presença da ferrugem asiática da soja. Então, agricultores que estavam entre aplicar ou não em função já de uma condição da cultura, ele acaba aguardando essa decisão e aí ele consegue, às vezes, segurar uma ou duas aplicações. Então, esse alerta à ferrugem é o trabalho que a gente tem. A Embrapa tem um outro trabalho que é semelhante, não concorrem, né, são complementares, né, eles têm o consórcio antiferrugem, que é para todo o Brasil, e hoje a gente tem essa rede alerta à ferrugem no Paraná, que seguramente a gente pode dizer que é a melhor rede de monitoramento da ferrugem do Brasil e, quiçá, uma das melhores aí do mundo, porque a gente tem uma rede bem consolidada, bem esparramada, e que tem informações bem precisas aí. E vários parceiros, aqui não é só o IDR, a gente tem Embrapa, tem universidades, tem escolas técnicas, tem profissionais liberais que também estão aqui dentro, né? Então é um trabalho bem bacana que a gente vem conduzindo aí no estado do Paraná. E aqui os resultados das 4 safras, né, que a gente tem esse trabalho. Também aqui 759 unidades de referência, né, com menos anos do que o MIP, então a gente tem um número menor de unidades, mas do mesmo formato, o número de aplicações de fungicidas, aonde adota o manejo integrado de doenças, e no Paraná, onde não é adotado o manejo integrado de doenças. Na média, onde adota, a gente tem 1,6 aplicações de fungicidas, onde é adotado. E onde não é adotado, a gente tem 2,4 aplicações. Então, aqui dá uma diferença de 0,8, que equivale em torno de 33%. Ou seja, de cada 3 aplicações que um produtor faz, onde adota um manejo integrado de doença com informação do coletor, ele faz só 2. Uma ele descarta, tá? Então, já era uma economia de 33% na média do estado no número de aplicações. Há um atraso, da mesma forma como o manejo de pragas, há um atraso na entrada das lavouras para quem adota o manejo integrado de doenças comparado para quem não adota, de em torno de 15 dias. E na prática isso é uma aplicação a menos, que 15 dias é o tempo de vida de um fungicida na lavoura, né? Então, é um dado bem interessante que a gente conseguiu levantar. E o custo de produção, a gente fez também um custo para quem faz o manejo integrado de doença. Qual que é o custo da aplicação de fungicidas? 2,9. E para quem não adota, de 4,7. Então, aqui vai dar uma diferença de 1,8 sacas de economia que o agricultor tem por hectare adotando o manejo integrado de doenças. E a produtividade também se mantém, que a doença, a ferrugem é agressiva, como eu comentei, né? Então havia-se um medo muito grande de que isso afetasse a produtividade das lavouras. Mas, na verdade, a gente observa que não. Onde adota o manejo integrado de doenças com uso de coletor, a produtividade é igual para quem não adota, né? Então, aqui também tem um resultado bem significativo da onde é adotado essas boas práticas comparado com quem não adota. Fixação biológica de nitrogênio é um outro trabalho que a gente conduz. O que é a fixação biológica de nitrogênio? A cultura da soja, a gente não precisa adubar ela com adubo nitrogenado, porque ela faz simbiose com bactérias, e essas bactérias fixam o nitrogênio do ar para servir elas para o nitrogênio para as plantas, né? Ela faz uma relação simbiótica com essas bactérias entre a planta, né, e as bactérias. E aí, então, a inoculação, o que é? Você colocar o inoculante, que são bactérias que foram selecionadas para melhorar essa finalidade, então você aplica elas na semente durante o plantio, visando aumentar a nodulação, a presença dessas bactérias, e com isso, aumento de produtividade. Então, a gente também tem feito um trabalho de resgate dessa boa prática, né? Então, a gente faz o trabalho com as unidades de referência, e aí comparando co-inoculação, que são 2 tipos de bactérias que a gente coloca lá na semente, comparando com sem inoculação, né? Então, na média, em sacas por hectare, onde usa a co-inoculação, 3 safras o trabalho, colhe 65 sacas por hectare, e aonde não faz inoculação, na média, 60 sacas por hectare. Tá? Então, aqui a diferença é de 4,7 sacas de acréscimo de produtividade, o que dá uma diferença de 7,8%, um incremento de produtividade de 7,8%, o que é representativo.
o custo disso é relativamente baixo. Tá? O que mais a gente tem tido dificuldade de convencer o produtor a fazer isso é que ele precisa ser misturado junto com a semente no pré-plantio. Então, operacionalmente, o agricultor às vezes não tem mão de obra ou não tem o tempo suficiente para fazer isso. Mas é uma tecnologia que agrega em produtividade e a um custo relativamente baixo para os produtores. Outra situação que a gente tem trabalhado é a questão de manejo. Lembra que eu comentei com vocês o problema da água no solo, né? Então, a gente tem trabalhado com produtores visando melhorar o manejo dos solos. E aí, um dos grandes indicadores que a gente tem usado para fazer esse trabalho de manejo dos solos é o que a gente chama de taxa de infiltração de água no solo. Essa taxa de infiltração de água no solo, ela é o quê? A quantia que o solo comporta durante 1 hora de absorver a água sem que haja escorrimento, né? Então, aqui o dado está em milímetro por hora, né? O milímetro por hora dá para a gente transformar ele em litros por metro quadrado, né? E aqui a gente pegou, por exemplo, na região sudoeste, um trabalho que eu acompanhei, nós tivemos aqui, são 8 propriedades, e a gente tem uma variação muito grande na taxa de infiltração de água no solo. Nós temos ali São João, por exemplo, com 173 milímetros por hora, e Itapejara com 35 milímetros por hora, né? Então, o que a gente classifica aqui? Acima de 60 são sistemas bons, que têm uma boa taxa de infiltração. Os que têm menos de 60 são sistemas que têm uma baixa taxa de infiltração. E aí que nós começamos a correlacionar com os produtores isso com o problema de compactação e com o problema de erosão de solos. Porque, na média, quando a gente tem uma chuva forte, que é uma chuva que causa erosão, ela é na faixa aí de em torno de 60 milímetros por hora. É uma chuva pesada, é em torno disso, né? Então, esses solos, se a gente for analisar os que têm, dando uma chuva de 60 milímetros por hora, os que estão em amarelo, quer dizer que parte da água não vai infiltrar, vai escorrer, vai causar erosão. Então, aqui nessa situação dos 35 milímetros, se chove 60, quer dizer que 25 vai escorrer. 25 é 25 litros por metro quadrado. Imagine você somando isso num hectare, 10 mil metros quadrados. Então, isso dá um volume expressivo de água. E essa água, quando ela escorre, aquilo que eu falei, ela leva junto o solo, nutrientes, e essa água não vai ficar alimentando o subsolo, aonde depois a raiz poderia passar pelos períodos de déficit com uma maior qualidade, com maior segurança. Então, aquela oscilação da nossa produtividade no estado do Paraná, boa parte a gente pode começar a reduzir, tendo um bom manejo dos solos e manejando melhor as águas, e aí esse indicador da taxa de infiltração, ela é fundamental para a gente fazer esse tipo de abordagem, né? Esse agricultor de São João, por exemplo, pode chover tranquilo esses 60 milímetros por hora, que ele não vai ter escorrimento, né? E aqui só para ilustrar, né, aqui eu peguei os dados da região de Pato Branco, agora o dia 9 de junho desse ano teve uma chuva que atingiu em torno de 160 milímetros num dia. Aqui os dados são em hora, e aqui foi num dia. E várias áreas teve problema de erosão. Mas as áreas, a gente pode dizer o seguinte, nessas áreas, essa chuva que foi um dia muito chuvoso, essas áreas que filtram 173 milímetros por hora são áreas que não vão apresentar problemas de erosão de solos, porque ela tem uma capacidade de manejar melhor essa água. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, hoje a gente está aí discutindo isso, inclusive com a Itaipu, né, porque isso tem tudo a ver com a região oeste, tanto do ponto de vista de melhorar a produção das culturas, mas também evitar de fazer sedimento para o reservatório aí da Itaipu, né? Então, a gente está para começar, inclusive, um trabalho de levantamento dessas taxas de infiltração, de perceber como que está o manejo dos solos por parte dos produtores nessa região. E aqui, então, tentando somar, já indo para os finalmente, né, a gente foi somando aqui esses ganhos médios da adoção das boas práticas na soja, né. Então, o MIP, ele representa para nós aí 2,3 sacas na média aí por hectare de ganho para o produtor. O MID
manejo de doenças, lá com a ferrugem, coletor, 1,8 sacas por hectare. A fixação biológica de nitrogênio, podemos aumentar a produtividade em 4,7 sacas por hectare. A gente faz um trabalho que a gente chama de MIC, que é o monitoramento integrado da colheita, que antigamente a gente chamava de perdas na colheita, que é o quê? Evitar que o agricultor, durante o processo de colheita, por uma regulagem da máquina, da colhedora, perca lá na lavoura. Então, a gente estima que dá para ganhar no mínimo 0,2 sacas por hectare. O MISA, que é o manejo integrado de solos e água, que eu vinha falando ali da taxa de infiltração, há uma estimativa que a gente possa aumentar aí para em torno de 15% a produtividade dos solos aí no estado do Paraná. Isso daria em torno de 8,5 sacas por hectare de incremento, né? Então, se a gente somar o que ganha em produtividade ou geraria em economia para o produtor, nós poderíamos ter um ganho aí de 17,5 sacas na média aí para o estado do Paraná. E aí, brincando um pouquinho com os números, como a gente tem 5,4 milhões de hectares no estado do Paraná, vezes essas 17 sacas, 0,5 por hectare, né? E aí, usando um preço bem comedido de R$ 85,00 por saca, né? Hoje está bem maior. Isso poderia gerar aí um aumento de receita, de economia, de lucratividade de 8 bilhões de reais para os agricultores, né? Então, quando a gente começa a juntar essas informações e mostra essas perspectivas, demonstra que tem um potencial muito grande essa adoção dessas boas práticas, né? E o que a gente tem visto, assim, que os produtores, principalmente quando adotam o manejo integrado de pragas, ele começa a perceber que ele pode fazer diferente, ele pode reduzir, né? Porque a gente também, assim, tem uma concepção de que, em alguns momentos, né, a sociedade tem a concepção que o agricultor gosta de ir lá passar um veneno, passar agrotóxico, e o agricultor não gosta. Se tu disser que ele não precisa, ele não aplica, e ele tem que ter segurança dessa informação de que ele não precisa aplicar. Então, quando ele adota o manejo integrado de pragas, no início a gente fazia numa parcela, no outro ano ele já aplica em toda a lavoura, porque ele sabe que isso é ganho para ele, né? E aqui a gente tem desde pequenos produtores, né? A gente começa o trabalho do IDR principalmente com o agricultor familiar, né? Mas a gente já vê um movimento bem interessante de grandes produtores entrando nessa jogada. Um exemplo bem claro disso é o pessoal do Senar aí que está oferecendo um curso aí para todo o estado do Paraná com relação ao manejo integrado de doenças. Então isso é brincar um pouco com os números e mostrar, né, que há uma possibilidade da gente aumentar a sustentabilidade da cadeia produtiva da soja, aumentando a rentabilidade econômica com esses 8 bi, diminuindo a carga de agrotóxicos sendo aplicados com redução de inseticidas, fungicidas, e isso gera mais renda e mais, principalmente para o nosso público dos pequenos agricultores, a gente também está tendo uma contribuição aí com esses pequenos agricultores. Então, por isso que a gente fala aí que o trabalho nosso, ele tem esse pé na sustentabilidade, porque ele aborda o tripé econômico, social e ambiental. Na prática, isso com resultados efetivos, né? O projeto, aqui eu apresento, mas ele tem vários parceiros, né? Então, o governo do estado, a Secretaria da Agricultura, o IDR, a Embrapa Soja, um grande parceiro nosso, né? O sistema FAEP com o Senar, né? Para vocês terem uma ideia, hoje o curso do MIP no estado do Paraná está com em torno de 80 turmas, se eu não me engano, ocorrendo em vários municípios, são mais de 1.000 agricultores participando desses cursos, né? Teve um probleminha em função da pandemia aí, mas eles estão conduzindo, com o agricultor indo para o campo, aprendendo a identificar praga, saber qual que é o momento de aplicar ou não. Então, o curso que tem maior demanda dentro do Senar hoje é esse curso do MIP, né? E a gente tem uma parceria de trabalho com eles. E a UTFPR hoje, principalmente aí o campus de Cornélio Procópio, que está nos ajudando com a parte de informatização do projeto. Que a gente trabalhava ainda muito com planilhas eletrônicas e eles têm nos ajudado a colocar isso nas plataformas web e aplicativos por aí vai, né? Então, só para ilustrar como a gente está tentando avançar nesse ambiente mais digital, a rede
Alerta Ferrugem, hoje ela está no aplicativo Iapar Clima, né? É um aplicativo que tem principalmente as funções relacionadas ao clima no estado do Paraná, com alerta geada, previsão de chuvas, e aí o alerta ferrugem está integrado nesse sistema. E aí um outro software que a gente já vem trabalhando daí com o professor Gabriel da UTFPR, que é o aplicativo Manejo App, que a ideia, hoje ele está uma plataforma web, e com o tempo a ideia é que ele se transforme inclusive com um aplicativo, que quem sabe aí o agricultor, o técnico possa inclusive com o smartphone lá para a lavoura, fazer o monitoramento e ter as informações e a tomada de decisão lá em tempo real do que está acontecendo. Tá? Exemplo desse trabalho, né? Acho que alguns já viram essa figura, esse agricultor, né? Eu digo figura porque ele é hoje um expoente aí dos agricultores, o que ele tem divulgado, né? As informações, que é o Laércio Dalla Vecchia. Além de agricultor, ele é quase que um pesquisador, porque ele vai testando as coisas na propriedade dele, vendo se isso funciona ou não, né? Ele foi campeão nacional do SESB, no Paraná, com produtividade. O SESB é um concurso de produtividade mesmo, né? Para ver quem tem a maior produtividade no Brasil, né? E ele foi campeão da produtividade máxima nessa última safra, com 118 sacas por hectare, né? A média do Paraná, se não me engano, está em 57, 58 sacas por hectare. Ele praticamente colheu 2 safras em uma só, comparado com a média paranaense, né? Mas ele não foi somente campeão, ele teve uma quebra de um paradigma que todos os campeões do SESB dos anos anteriores, para chegar à produtividade, faziam uso de uma quantidade muito grande de produtos químicos, né? E o Laércio, ele foi campeão sem usar inseticida durante o cultivo da soja. Então, ele adotou o MIP nessa área e ganhou o prêmio. Então, isso foi uma quebra de paradigma, porque falava-se que o MIP, por exemplo, comprometia a produtividade. E o Laércio é um exemplo de que é possível produzir e, inclusive, ser campeão, né? E aqui está uma foto dele, ele faz um bom manejo de solos, ele investe em cobertura de solos. Aqui tem uma participação do IDR, lá que dá assistência técnica, ele participou do curso do MIP do Senar, ele por si só é um pesquisador, como eu comentei, e ele tem divulgado muito essas informações, ele é um cara que acessível e que divulga o que ele faz bem e que dá resultado para os outros agricultores, né? Por fim, só para falar aí que os grandes parceiros desse projeto, além das instituições, são os agricultores, né? Então, a gente tem aí vários agricultores em todo o estado do Paraná, são agricultores que apostaram em colocar em prática essas ações, né? E inclusive, a maioria aí tem divulgado, tem participado de dias de campo, tem feito uma divulgação, que eu acho bacana isso, que quando o agricultor fala, é porque a coisa está dando certo, né? Então, aqui algumas fotos, né, desses agricultores em todo o estado do Paraná, mostrando aí um pouco desses resultados. Pessoal, eu estou fechando aqui, então, a primeira hora. Agradeço aí a atenção, espero que não tenha ficado cansativo. Estamos quase entrando para o período de concorrer com a novela das 9, então, depois o Jogo do Brasil, né? Então, fica um pouco comprometido já a partir desse horário, né? Valdir, é contigo aí agora, até para mim tomar uma aguinha. Ok. Agradecemos ao Edivan por sua exposição e abrimos o espaço ao público para questionamentos. Enquanto o pessoal anota as questões aí para interagir, pode ser por escrito, com o microfone aberto, eu vou lançar uma questão aqui para o Edivan já ir esquentando a turbina. Então, uma coisa que trouxe curiosidade a respeito do MIP, num dos slides iniciais, que a média de aplicações seria de cerca de 3,4 aplicação por hectare, enquanto no MIP é de 1 a 2. Por que, a seu ver, a adesão ainda é insuficiente, ou ela está relativamente baixa por parte dos produtores? Eu diria que é um conjunto de questões, Valdir. Não há um item só. Primeiro, se eu aplico o preventivo, calendarizado, eu estou aplicando o preventivo. Então, isso me dá uma segurança para a lavoura.
tá? Então, esse é um primeiro ponto. Se eu estou aplicando e eu tenho garantia que vou produzir, isso me dá um certo conforto, tá? Isso é bom, vamos dizer assim, até seria bom, porque o soja hoje está rentável. Então, se eu aumentar o meu custo, mesmo assim ela vai ter essa rentabilidade, né? Acho que um segundo ponto que a gente poderia citar é que o agricultor ele tem recebido uma pressão do ponto de vista de fazer aplicação calendarizado. E aí não é culpa dos agrônomos, das revendas, das cooperativas, porque às vezes falta tempo para ele estar visitando as lavouras, né? Então essa história de aplicar com segurança acabou levando a certa comodidade. Então muitos agricultores, na busca de uma informação técnica junto à assistência técnica, ela recebe esse retorno. Não, tu tem que aplicar porque vai acontecer o problema. E aí isso acaba gerando um comodismo, né? Então o agricultor terceirizou a decisão da lavoura dele, muitos agricultores nem vão visitar muito a lavoura, terceirizou a decisão para um técnico, e o técnico acaba se tornando mais cômodo e acaba tendo também essa questão de segurança das lavouras, né? Então, o que a gente tem percebido hoje, assim, aonde que nós estamos conseguindo mudar um pouco essa realidade? Quando o agricultor, junto com o técnico, então o agricultor ele vai lá, bate pano, junto com o técnico, e quando o técnico não está, o agricultor passa a entender que aquilo é uma tarefa dele. Então ele começa a ir monitorar a lavoura. A gente brinca que é o seguinte, produzir soja, quantos dias eu gasto para produzir soja no ano? Ele concentra um período de plantio, alguns manejos ali, algumas janelas e a colheita. Então, se tu for diluir o tempo gasto para produzir soja, é muito pouco. E nesse intervalo, o agricultor às vezes deixa de fazer o monitoramento. Então, visitar a lavoura uma vez por semana, ele não deveria ser uma obrigação do produtor, teria que ser quase uma necessidade dele verificar como que a lavoura está andando, né? Então, eu diria, Valdir, que é um conjunto hoje de questões que colocam isso. Por parte da assistência técnica pública, a gente saiu desse ambiente durante um período. Então, a gente retomou, voltou porque a gente percebeu que havia necessidade de retomar essas boas práticas. E eu acho que o exemplo mais claro que eu falei é a questão do curso do Senar. Há uma procura muito grande hoje por esse curso do Senar, porque o agricultor está entendendo que ele tem que voltar a fazer o manejo de pragas. Eu vejo uma outra situação assim, que é o uso das tecnologias que estão vindo aí para nos facilitar. A partir do momento que o agricultor não precisar de um plano e, quem sabe, tiver alguma outra ferramenta que faça a identificação dessas pragas e as contagens de forma automática, através de um sensor, de um drone, de um robô que vai visitar a lavoura, de um aplicativo de celular, enfim, aqui é um pouco ainda difícil de falar, porque tem já iniciativas, mas nenhuma conseguiu avançar. A partir do momento que tiver alguma ferramenta que auxilia isso, e eu acho que isso vai ser um dos futuros, a tecnologia entrando nesse ambiente, isso vai dar um passo a mais, né? Acho que isso vai incrementar bastante esse ambiente, né? Mas assim, eu diria que o MIP é quase que como uma filosofia, o agricultor tem que entender que ele tem que passar a monitorar a lavoura. E ter uma assistência técnica de confiança, precisa dessa assistência técnica que tem esse olhar do MIP, porque também tem essa dificuldade, às vezes, de encontrar um profissional que entenda e trabalhe dentro desses princípios do manejo integrado de pragas. Ok, agradeço. Alguém gostaria de fazer alguma questão? Enquanto o pessoal pensa mais um pouquinho, eu vou usar... Eu quero, deixa eu falar, Valdir? Posso falar? Pode. Ô, Gilson, não, é Edvan, desculpe. Parabéns, foi super legal a sua apresentação. Voltei na minha época de estudante, que já tinha esquecido. Agora, esse ponto fundamental que você acabou de falar, e a gente tem até tentando discutir aí, dependendo do professor Cristiano, topar, que ajudou a gente a fazer, estar presente, e ajudou a colocar no ar, no Facebook, a sua apresentação, a questão da assistência técnica está sendo super questionada. E eu, particularmente, não tinha essa
expectativa de que ela estava tão carente nessa área, principalmente na área de manejo integrado, que foi a área que eu fui formado. Eu fui numa área, quando eu me formei em engenharia agronômica, foi exatamente isso. Teve a parte dos defensivos dos anos 70, os anos 80 foi integrado, e a partir dos anos 90 foi o biológico. Então, eu peguei bem essa parte que você bem pontua. Só que a questão da confiabilidade é uma coisa muito difícil hoje no Brasil, né? Então, as pessoas estão... Eu vejo que um dos problemas do agronegócio é exatamente a questão da confiabilidade, porque ninguém confia mais em ninguém, não só no agronegócio, né, no Brasil. Como é que fica a questão da assistência técnica quando você não vai mais fazer um laudo de defensivo, vai ter que fazer essa mescla? Como é que fica esse ponto nevrálgico e da assistência técnica? Como é que fica isso, no seu ponto de vista? Rapaz, você está pegando o calcanhar de Aquiles. Isso aí é uma seara que eu até não gostaria de entrar muito nisso, porque ela é bem melindrosa, né? Porque assim, já tem algumas atuações, inclusive do próprio Ministério Público, do CREA, né, junto com o CREA, onde você tem, por exemplo, um número grande de receituário agronômico assinado sem ter... sem a vistoria, né? Então, teoricamente, vamos dizer assim, o que seria o ideal? Que a recomendação de agrotóxico ela é precedida de um diagnóstico, e esse diagnóstico resulta lá no receituário agronômico. Então, a lei prevê isso, ela está amarrada, né? Então, quando sai o receituário agronômico, ele sai lá determinado para determinada praga, em determinada cultura, em determinada área. E isso teria que ter o diagnóstico. E aí, o Ministério Público pegou isso e observou que tem muita situação que não é feito isso, né? Então, está tendo, inclusive, um movimento agora, junto ao ambiente mais profissional, para tentar reverter um pouco essa situação, tá? Mas, assim, eu acredito que houve uma pressão muito grande do processo comercial, né? Então, ele é atrativo, né? Ele movimenta bilhões, né? Em termos da economia, né? A gente sabe que tem vários setores que vão sobreviver disso, né? Então, há uma pressão comercial muito grande sobre os agricultores. E aí padronizou-se as questões. Então, o que a gente também fala, ó, se tu olhar hoje no estado do Paraná, nós temos soja e milho safrinha. Padronizou-se duas culturas e tu tem pacotes tecnológicos, então, definidos. Então, tu vende para a primeira safra, vende para a segunda safra, tudo já fechado. E não se tem uma rotação de culturas, outras atividades sendo colocadas nesse ambiente. Tem potencial em outras culturas? Tem. Mas a gente não tem conseguido explorar isso. E também tem essa pressão muito forte, né, até pela própria demanda do setor da produção de carnes no estado do Paraná e a exportação, né. Mas eu diria, professor, que é um cenário assim, bem complicado. Nós, enquanto instituto, a gente tem tentado evitar esse tipo de abordagem, né, porque é conflituoso, né. O agricultor que participa das atividades do MIP, ele tende a expressar esse sentimento da indignação com relação a como a assistência técnica tem se comportado em muitos casos, né? Eu não vou aqui generalizar, né? Tem muita gente boa no mercado, mas o agricultor, ele expressa isso de uma forma muito mais contundente, a partir do momento que ele entende o que ele faz e o que ele pode fazer com o manejo integrado de pragas, né? Eu faço uma leitura agora bem simplista, do ponto de vista da instituição IDR. Havia uma leitura de que nós não deveríamos atuar com grãos, porque isso já era um setor consolidado do agronegócio e que tem assistência técnica abundante. Mas por que a gente tem atuado? Porque a gente tem retomado essas boas práticas, mostrado que o caminho pode ser outro. É produzir com sustentabilidade, alta rentabilidade, mas também respeitando o meio ambiente, fazendo uso de menor carga de agrotóxicos, né? Eu até estava olhando aqui na lista, eu vi que tem os outros colegas aqui do IDR que participam do trabalho aí na região, né? E aí até se eles tiverem disponibilidade, quiserem dar uma fala aqui nesse sentido, acho que é importante. Mas eu diria assim, a gente faz o nosso trabalho, professor, a gente está fazendo o nosso trabalho, por isso a gente chama de unidades de referência. Se o agricultor gosta, se ele quer adotar, ele vai ser parceiro, ele vai entrar nessa jogada. Tá? Eu acho que é um pouco nessa linha. Eu acho essa sua postura super interessante e super importante quando a gente fala em gestão, né? Então, quer dizer,
você mostrou por A mais B que tem redução de custos, são coisas super importantes quando você fala em agronegócio, no conceito que o Valdir acabou apresentando, que é você gerir muito bem feito todo o elo, todo o conjunto de etapas que vão se desencadeando até chegar ao consumidor final. Isso é um resultado super importante e mostra o profissionalismo que deve existir nesse segmento. E tem além dos nossos colegas que estão nos assistindo, vou falar de um professor que eu chamo ele, é o engenheiro agrônomo Rudimar Soares. Ele está com um probleminha de áudio, é uma dessas pessoas que eu tenho maior consideração e respeito, que é da linha do agronegócio, utiliza os defensivos agrícolas de maneira cautelosa, e ele não está conseguindo abrir o áudio dele, porque ele é da tecnologia dos anos 90, como é a nossa, né? Então, hoje ele não está tendo áudio, mas no momento oportuno eu quero apresentar ele para vocês baterem um papo, tá? Bacana, acho que isso é importante. O que a gente tem explorado muito é isso, o produtor que adota, deixar ele contar a história, porque às vezes a gente pode ser até meio tendencioso, né? Eu posso pintar um mundo muito, muito bonito aqui para vocês. O ideal é conversar com os produtores, né? Então, a partir do momento que o agricultor começa a falar o que ele faz ou fazia, né? Por exemplo, o Laércio Dalla Vecchia, lá, quando ele conta que ele tentava ganhar o concurso SESB aplicando fazendo X aplicações, e hoje ele ganhou sem aplicar, acho que tem outro sentido quando o agricultor fala e mostra esses resultados. Isso é importante, né? E acho que eu comentei assim rapidamente, mas a gente temos um trabalho forte na soja, mas a ideia é que a gente faça esse trabalho no milho, no feijão, nessas outras culturas, né? E a gente começou lá com o MIP, mas a gente quer fechar com várias ações, e o exemplo mais claro é a questão de manejo dos solos, mostrando o quanto isso é importante para a agricultura, né? Então, o agricultor que começa a adotar o MIP, ele fica, inclusive, mais propenso a discutir o problema da erosão dos solos, porque antes ele não discutia, mas agora ele começa a perceber, começa a ver um sentido diferente para aquela agricultura que ele está praticando, né? Então, é um retorno de boas práticas. Isso que tu fala, professor, lá da década de 80, 90, a gente tem tentado reviver algumas questões. Como casar isso com esse ambiente novo das tecnologias digitais acho que o grande salto que a gente poderia ter, né? O coletor de esporos, por exemplo, que eu estava apresentando, hoje qual que é o nosso limite? É ter aquela pessoa que faça a leitura. Então, a gente precisamos ter o olho humano fazendo a leitura lá. A partir do momento que nós tiver uma máquina fazendo aquilo, ao invés de 250 coletores, nós podemos ter 2.000 coletores no estado do Paraná. Olha a rede que isso vai representar. Junto com cada coletor, a nossa ideia é colocar para frente uma mini estação meteorológica. Então, a gente estaria agregando informações de momento, de como que está lá a condição de clima, se choveu, como está a temperatura, a umidade relativa do ar, vento. Então, a gente começa a agregar, que é hoje a grande frente nova no agronegócio, é como você junta todas essas informações e começa a aplicar isso do ponto de vista de um manejo mais racional, né? Acho que é algumas coisas aí que nós estamos visualizando com bons olhos aí para frente, né? A próxima questão. Eu vou aproveitar para colocar mais uma, então, Edivan, vou me aproveitar da sua bondade. Você falou de perda de eficiência de algumas substâncias. Eu gostaria de saber as principais variáveis e quais delas podem ser geridas. A perda de eficiência dos fungicidas e inseticidas, né? Então, o que acontece? Você tem a repetição do uso daquelas moléculas durante determinado tempo que vai selecionando parte da espécie, né, por exemplo, de lagartas, com uma resistência, né? O exemplo mais claro que a gente estava tendo era com a ferrugem asiática da soja, aonde de uma safra para outra os produtos estavam perdendo 10%, 15% de eficiência, tá? E aí, assim, pelo uso repetido, porque durante uma safra eu aplicava 2, 3 vezes o mesmo produto. E aí, na próxima safra, aquele produto já perdia a eficiência. Então, era o que? Era a seleção natural
da espécie, né, do que estava se sobressaindo e estava sobrevivendo e ficando para o próximo período, né? Então, a gente via isso o quê? Tanto dos fungicidas, o exemplo da ferrugem asiática da soja, dos inseticidas, a gente tem um problema, por exemplo, na região mais quente, né, oeste, que é o problema de controle do percevejo, onde os melhores produtos têm, no máximo, 70% de eficiência. Isso quer dizer o quê? Sempre 30% vai sobrar e esses 30% vão continuar se reproduzindo, e então os 70% pode ser que na próxima geração não seja mais 70%, possa ser 50% só de eficiência. E aí nós temos um problema também de plantas daninhas, popularmente a buva, o capim amargoso, que estão difíceis de controlar. Mas aí, na essência, o que a gente começou a perceber? Que essa perda de eficiência, ela estava atrelada ao uso indiscriminado, repetitivo das moléculas. A partir do momento que o agricultor passou a fazer o uso do MIP, que ele não aplica a todo momento e aplica somente quando necessário, então a gente poderia preservar essas moléculas por um período maior. Então, quando a gente fala no MIP, no MID, a gente não é contra aplicar, a gente quer que o agricultor faça o manejo sem perder a produtividade, aplique quando necessário. Então, ele tem a ver com essa variável, principalmente a variável da população, e aí, olhando a longo prazo, não havia uma perspectiva de lançamento de novas moléculas. Então, por isso que o MIP é uma estratégia, inclusive, de preservar. Por que no Paraná estabeleceu-se o vazio sanitário da soja? Tendo em vista a preservação dessas moléculas, porque em alguns momentos o agricultor fazia safra e safrinha de soja, e ao invés de 3 aplicações do mesmo fungicida, estava repetindo durante 5, 6 vezes. Então, isso estava acelerando a seleção da espécie com resistência ao fungicida, né? Perfeito, obrigado pela exposição. O Ivan Raup, ele fez uma observação aqui, parabenizando o evento e a sua exposição, e ele lembrou aqui que a UniOeste, através do curso de agronomia de Rondão, é um importante parceiro nas ações do MIP e MID. Beleza? Então, feita essa exposição, nós gostaríamos, em nome do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional e Agronegócio de Economia, e do Núcleo de Desenvolvimento Regional, mais o curso de Ciências Econômicas, agradecer tanto ao público quanto ao Edivan por sua exposição. Então, nós passamos a sua palavra para o encerramento e lembramos ao público que amanhã à noite nós teremos a terceira rodada do nosso evento. Valdir, agradeço aí a toda a equipe, né, todos os professores do programa de pós-graduação, ao Weimar que fez o contato, né. Para nós é uma satisfação estar aqui participando, como eu comentei no início, né, a gente está aproveitando esses espaços para divulgar também esse trabalho, né, que envolve, que é um trabalho, a princípio, puxado pela gente, mas que envolve vários parceiros, né, então a gente gostaria de reforçar esse convite aí para em alguns outros momentos que a gente possa estar interagindo com vocês também mais essa linha do agronegócio, da análise, das análises mais econômicas do processo, a gente pode estar interagindo, então acho que isso é importante, né? Agradecer aos colegas aí do projeto que vem trabalhando na região, aí tem, eu vi que na lista aqui dos participantes tem o Eduardo, a Eliana estava participando, o Sérgio Kuhn, então agradeço aí aos colegas pela participação, alguns deles têm até teriam mais condições até do que eu de apresentar aqui, né, mas fica aí o agradecimento a todos eles, e desejo aí sucesso aí na sequência do evento para vocês, e uma boa noite a todos. Né? E que volte a chover, né, torcer que volte a chover, né, vamos voltar a esperar aí boas chuvas, né, porque a nossa safra, infelizmente, a gente está aí com um cenário muito pessimista, né, com relação a questões climáticas, né? Então vamos torcer que volte a ter boas precipitações e uma boa safra para todos. Né? Eu só também quero finalizar, então, agradecer ao Edivan, ao Ivan, que foi o nosso elo de contato, Edivan. Então, Ivan, muito obrigado, essa busca dessa interação é constante aqui no nosso programa com vocês, e a gente retorna, espero encontrá-los amanhã aqui também com o professor Dematê, e na quinta-feira com o presidente da Conab, Guilherme Soria. Então, muito obrigado e, Valdir,
faz o encerramento, então. Obrigado. Então, agradecemos a todos e até amanhã à noite.